quarta é a questão da iniciativa legislativa e, por último, a relação ou o papel da sociedade. Primeiro, como toda a gente sabe, na Constituição da República, o artigo 169 estipula como é que um deputado chega e senta naquela cadeira. É a partir das chamadas listas plurinominais. Isto é, você faz parte de uma lista de um certo partido. E as pessoas votam na lista sem saber que você está escondido por detrás daquela lista. É como se fosse uma espécie de uma boleia oculta, não é? Quando nós éramos miúdos, normalmente quando a gente via aqueles carros com atrelado e tal, nós nos saltávamos para o atrelado, ficávamos lá pendurados e o motorista não se apercebia que estava alguém empoleirado lá atrás. Então é mais ou menos assim como um deputado chega, entra na Assembleia da República e se senta. E este problema levanta outra coisa, é que não se exige a partida nenhum critério específico ou nenhum esforço particular para você chegar e sentar e dizer que é deputado. Logo, quem está ali sentado deve obediência a quem manda na lista. Então, exigir depois que o deputado seja imparcial, seja probo, tenha iniciativa, tenha produtividade, estes elementos ficam elementos secundários, porque a primeira e a mais importante preocupação do deputado é agradar aquele que manda na lista. E, sobretudo, quando começa a pensar que pode renovar o seu mandato. Então, o que mais importa é a lista, é o partido e não o deputado. Então, se a gente de fato quer um certo equilíbrio entre o executivo e o legislativo, é preciso pensar como é que esta pessoa senta lá, como é que ele chega ali. Bom, muita coisa se pode dizer sobre isto. Qual é a proposta em concreto? Há muitas ideias, há muitas teorias à volta disto, mas eu sou muito favorável a começarmos a pensar nas chamadas listas uninominais. Quer dizer, como acontece no Brasil, nos Estados Unidos, o deputado apresenta-se, ele diz que você vai eleger o Venâncio, vai votar no Venâncio, não na lista A, B, C do partido X, Y e Z. Temos que começar a pensar nisto. Há quem diz que vamos fazer uma forma transitória às tais chamadas listas mistas, quer dizer, uma parte dos deputados eleitos por via da lista plurinominal, outros deputados eleitos pelas listas uninominais. Bom, mas estão aqui lançadas a primeira dimensão que eu acho que é importante refletir nela, senão nada feito. A segunda dimensão orçamental. A lei orgânica da Assembleia da República, o artigo 15, diz que a Assembleia da República tem autonomia financeira. Mas o que acontece é que, primeiro, a Assembleia da República debate e aprova em resolução o seu próprio orçamento. Quando o governo apresenta o Orçamento Geral do Estado, não considera, não leva em conta o orçamento aprovado por resolução da própria Assembleia da República. Atribui valores diferentes e não sequer se preocupa o que a Assembleia da República deu como prioridade. Esse é o primeiro ponto. Portanto, a autonomia financeira da Assembleia da República é cosmética, não é real. Depois, a execução orçamental é outro problema. Depois de aprovar um orçamento que não respeita o que a Assembleia quer, na altura da execução, a Assembleia da República é um pedinte e que se humilha perante o Executivo. Eu me recordo, eu já não sou deputado, mas deixei de ser deputado na primeira sessão da 2024. Eu me lembro dessa altura que os deputados normalmente têm um período que vão fazer aquilo que é fiscalização da ação governativa, que é a terceira dimensão da função ou da competência do deputado. Diziam que os deputados não tinham como ir fazer a fiscalização porque o governo
tinha definido que tinha outras prioridades. Então, esta é que é a relação real que existe entre o Executivo e a Assembleia da República. Se este nó não for desmanchado, tudo que a gente for a discutir é apenas um exercício de entretenimento. Portanto, é importante que a autonomia financeira da Assembleia da República não seja só cosmética, seja real. A Assembleia da República tem que aprovar o seu próprio orçamento e o governo, se quiser colocar questões, tem que negociar com a Assembleia da República, não impor. E a execução tem que ser feita pela própria Assembleia da República, não precisa. Para comprar uma cadeira, tem que ir pedir ao Ministro das Finanças disponibilidade. Para reparar um ar-condicionado, tem que pedir ao Ministro das Finanças disponibilidade. Isto não funciona. E digo isto à Assembleia da República, eu acho que isto também é válido também para o Poder Judicial. Mesma coisa. Dizem que os juízes gostam de estar numa boa, nas cidades, não querem ir ao campo, não sei o quê. Você vai ao campo, o juiz é um capacho do secretário de Estado. Para ter a sua casa mobilada, depende do secretário de Estado. Para ter a sua segurança, depende do secretário de Estado. Então, não pode. A execução orçamental, a aprovação e execução orçamental deve ser verdadeiramente autônoma. Aprovou-se um montante para a Assembleia da República, o valor tem que estar disponível. E a unidade de gestão financeira da Assembleia deve gerir aquele valor que foi aprovado sem intervenção do Executivo para esse efeito. Portanto, esta que é a segunda dimensão. A outra, vamos lá ver, não sei se ainda tem tempo, a outra questão que se coloca aqui, produtividade dos deputados. Tem tempo. Produtividade dos deputados. Esta é uma questão extremamente importante. Eu, por acaso, eu tenho ouvido, ainda era comentador de televisão, eu via toda a gente a falar que na Assembleia da República não se produz nada, os deputados só estão lá a dormir, não sei o quê. Bom, quando são as pessoas, no geral, os leigos a dizer isso, eu digo que é compreensível. O que me preocupa às vezes é até ver estudiosos e académicos também a usar a mesma linguagem. E isso me preocupou muito. Então quando eu estava na Assembleia da República, uma das coisas que eu fiz, que eu fui relator, como se diz, né? Bati o recorde, sou o único moçambicano que foi relator de 2 bancadas, e em 2 mandatos consecutivos, né? Então, quando eu fui relator, eu preocupei-me em saber se havia histórico na Assembleia da República de relatórios que as bancadas fazem, no fim de cada sessão. Notei que, na generalidade, todas as bancadas não fazem nenhum relatório. Termina uma sessão, não há relatório nenhum. Então, introduziu relatórios em cada sessão para entender como é que a minha bancada está a produzir. Por exemplo, só de 2020, isso são dados que eu tenho, os relatórios estão produzidos, quem quiser eu posso passar. De dia 13 de janeiro de 2020 a dia 28 de fevereiro de 2022, passaram 4 sessões na Assembleia da República. A Assembleia da República, entre propostas de resolução, propostas de lei, projetos de lei, aprovou na globalidade 157 documentos dos seus atos, né? Desses 157, só 6 é que eram projetos da própria Assembleia da República. Significa 3% é o que a Assembleia da República produz. Não